Olá pessoal, estamos aqui no canal Direito Especial, mais um encontro, mais um vídeo e a pergunta é a seguinte: os pais e as mães de crianças com deficiência, especialmente crianças com TEA, transtorno do espectro autista, têm direito a atendimento prioritário, assim como seus filhos? Sim ou não? Espera aí que eu já te conto. Pois é, gente, surgiu uma polêmica há alguns dias na internet, porque a mãe de uma criança com TEA, com autismo, muitos de vocês devem ter visto o vídeo, a mãe dessa criança, inclusive, sofreu algo que se parece com o que a gente chama hoje em dia de cancelamento nas redes sociais. É sob a inspiração desse acontecimento que eu vou relatar agora para você que eu estou fazendo esse vídeo, embora esse vídeo não trate de uma situação exatamente idêntica. Essa mãe deixou a criança na terapia, fazendo a terapia, e enquanto foi a terapia, a criança estava na terapia, ela se dirigiu ao banco. E no banco, ela usava aquele colar de girassol que identifica a pessoa com deficiência. Esse colar pertencia ao seu filho, mas ela foi usando esse colar. E ela queria o atendimento prioritário, que foi negado no banco porque não era ela a titular desses direitos de pessoa com deficiência. A situação que eu vou esclarecer para você agora não é idêntica a essa. E não é idêntica por uma razão, porque a mãe não estava na companhia de seu filho, que tem o direito, ao momento em que o reivindicou. É nesse sentido que o conteúdo desse vídeo é diferente. Mas a pergunta que eu vou responder é: a mãe tem direito ao mesmo direito à prioridade que tem o seu filho? A resposta é sim, sim, 1000 vezes sim, desde que ela esteja em companhia do filho. Se não estiver em companhia de filho, não tem, ou pelo menos até agora não existe nenhum entendimento jurisprudencial de interpretação da lei que assim considere. Bom, vamos lá aos fundamentos desse direito. Por que que a mãe e o pai, se estiverem na companhia da criança com deficiente, têm os mesmos direitos que a criança? É porque a lei diz. Eu vou citar para você alguns artigos de lei. Olha, a lei 10.048 do ano 2000, que é chamada também de Lei de Acessibilidade, ela diz o seguinte: as pessoas com deficiência, os idosos em idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e também o obeso terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. No parágrafo único diz o seguinte: o acompanhante ou atendente, acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas no caput terão ou serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade de que trata essa lei. O que isso está dizendo? Que quando fala assim, que os acompanhantes e atendentes pessoais das pessoas que têm o direito, ou seja, das pessoas referidas no caput, serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade de que trata esta lei. Está dizendo o seguinte: não apenas a mãe, esse direito aqui está sendo assegurado ao acompanhante terapêutico, ao assistente pessoal, né? Dependendo da deficiência, é comum que a pessoa com deficiência tenha um atendente pessoal ou um acompanhante. A mãe está exercendo esse papel aqui. Ela é mãe, mas ela está exercendo o papel, no momento em que está com a criança, de acompanhante, de atendente pessoal. Afinal, tudo que a criança precisa, quem é que resolve? É a mãe, não é? Qualquer necessidade, qualquer questão? Pois é. Aí, muita gente pergunta assim: tá, mas vamos imaginar que a mãe esteja com a criança, mas ela vai fazer no banco um pagamento de um boleto. Esse boleto não é um boleto de nada relacionado à criança. É o boleto, sei lá, da maquiagem que ela comprou na Natura, do perfume. Ela tem direito a esse atendimento prioritário, mesmo que ela vá tratar de uma questão dela? Sim, ela tem direito. Você quer uma comparação? Aqui tem também as pessoas com crianças de colo. A situação é igual. A mãe pode fazer o que for. Se ela tiver com uma criança de colo, não importa o que é que ela está indo resolver. Ela pode estar indo fazer um jogo na lotérica. Ela tem o direito ao atendimento prioritário porque está com a criança no colo. E aqui porque está em companhia da criança ou do adulto com deficiência também, tá? Ou do adulto, porque não é só a mãe, é o acompanhante. Quem tiver na condição de acompanhante exerce os mesmos direitos. E aí eu queria avançar ainda na Lei de Acessibilidade para falar sobre o inciso 5 do artigo 2º, porque a Lei de Acessibilidade ela tem um glossário que tem as expressões que a lei utiliza e o que significam essas expressões. E no artigo 2, inciso 5, diz assim: acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. É aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
Está acompanhando? Exerce os mesmos direitos. E aí vem a LBI, no artigo 2º, LBI é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão, que no seu inciso 12 diz o seguinte, inciso 12 do artigo 2, atendente pessoal, quem é? Quem que é essa figura? Atendente pessoal é a pessoa, membro ou não da família, guardem isso para se alguém questionar, mas ela é mãe, ele é pai, não tem direito. Tem sim. Quem que é o atendente pessoal? Nós já falamos aqui que o acompanhante, o atendente, tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência se estiver na companhia dela. E agora, nós temos um outro esclarecimento da LBI. Atendente pessoal é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, não precisa ter carteira assinada para ser atendente não, gente. Tanto faz se é parente ou não, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidos. Então, quando faz essa ressalva da parte final aqui, que exclui as técnicas e procedimentos de profissões regulamentadas, só está dizendo o seguinte, esse atendente ou acompanhante não é médico, não é terapeuta, é só acompanhante. Então ele não tem nenhuma prerrogativa especial ou técnica. E o artigo 9 da LBI, que enumera uma série de direitos, vem dizer assim, no parágrafo 1º, os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. E aí nós não ficamos com nenhuma dúvida de que a mãe tem direito de exercer a prioridade que a lei dirige ao seu filho, se o seu filho estiver em sua companhia. E não é só não, tá, gente? Tem aqui também o artigo 21. O artigo 21 vai tratar de uma outra questão, que é atendimento médico, mas também serve para ajudar a gente a ter certeza do que nós estamos dizendo aqui. O artigo 21 diz o seguinte, quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência, no local de residência, será prestado atendimento fora do domicílio para fins de diagnóstico e tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, se a pessoa com deficiência não pode ser tratada em casa, ela vai para um lugar onde ela vai ser internada ou vai ter um tratamento ambulatorial fora de casa. E ela tem direito a transporte e a acomodação. Não só ela, também o seu acompanhante. Continuamos aqui. O artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Esse direito é do deficiente e é também do seu acompanhante. Então, gente, não resta a menor dúvida. Os acompanhantes, sendo ou não da família, sendo ou não remunerado, de igual modo, os atendentes pessoais, sendo ou não da família, sendo ou não remunerados, e quanto mais os pais, porque veja bem, tem um brocárdio jurídico que diz o seguinte, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se o atendente pessoal, que é uma pessoa que pode nem ser da família, quando está acompanhando a pessoa com deficiência, passa a ter os mesmos direitos que ela, quem dirá os pais, que estão o tempo todo e são os responsáveis legais pela criança com deficiência, vão ter esse direito de prioridade. Então, não há de se questionar. Se você vê uma mãe de criança com deficiência ou um pai de criança com deficiência usufruindo de alguma prioridade em algum estabelecimento, não duvide. Essa pessoa tem direito de exercer esse direito, de exercer essa prerrogativa de ter o atendimento prioritário porque está em companhia, acompanhando a pessoa com deficiência. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha, de clicar no sininho para você ser notificado de outros vídeos e, principalmente, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que, como você, também têm um interesse nesse assunto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.